Helder, temos que falar de uma notícia boa que aconteceu. Boa. Uma vitória nossa contra o velho da van. Opa, é verdade. É muito bom, né? Muito bom. Estamos aliviados e, principalmente, estamos orgulhosos do nosso advogado Bruno Silvestre, né? Sim. Que nos apoiou e está com a gente todo esse tempo, né? Nesse julgamento, nesse processo em que o velho da van processou o Helder Maldonado, tanto como pessoa física como jurídica, as lojas Avan, né, por uma fala em que estava sendo repercutida uma matéria do UOL, em que a ABIN estaria investigando o velho da van, e a gente teve esse relatório até passado por nós por um advogado, né, de quem foi mesmo? Do Renan Calheiros. Do Renan Calheiros. Não, eles confirmaram a existência do relatório. A gente não inventou nada aqui, é claro que, como é o nosso estilo, tinha piada no vídeo, tinha deboche, tinha ironia, mas isso daí não era de nenhuma forma uma tentativa, né, de criminalizar o velho da van antes de julgamento, e ele, mesmo assim, me processou, pediu 200 mil de indenização, 100 mil para ele, 100 mil para as lojas Avan. Sim, vamos ver aqui, porque é importante, né? A gente sempre fala muito mal do judiciário brasileiro, o judiciário brasileiro costuma atender as elites, né? Quase 100%. Né? E dessa vez, a decisão foi muito acertada, porque reforçou o papel da imprensa na democracia, né? O que o Hang e as lojas Avan tentaram é justamente impedir da gente fazer o nosso trabalho, porque essa é uma ameaça, né, que nos torna vulneráveis. Se a gente perde essa ação, e é uma ação alta, né, não só pagar os 200 mil, como os custos todos dos advogados do velho da van, a gente está fudido, sabe? O canal pode acabar. Então, eles entram nessa, né, de ficarem processando todo mundo, processa professor, processa imprensa, processa jornalista, processa youtuber, no caso do velho da van, que faz isso corriqueiramente, né, toda vez, né, a gente tinha ali um relatório que mostrava que ele processava um jornalista ou influenciador por semana, né, num assédio jurídico visível a todos, né, e aí o desembargador aqui mostrou que a democracia é feita com imprensa livre, né? Eu vou ler aqui o que aconteceu. Por unanimidade, né, TJ de Santa Catarina destaca o papel da imprensa e nega indenização à Hang. Decisão reconheceu que a democracia não está imune a vírus golpistas e que ela precisa ser protegida. Por unanimidade, a segunda Câmara de Direito Civil do TJ Santa Catarina julgou improcedente a ação movida pelo empresário Luciano Hang e pela empresa Avan contra o jornalista Helder Jefferson. É o meu nome aí, mas tudo bem. Tá bem, né? Que nome do caralho, né? De errar, tá tudo certo. Não existe nenhuma das formas. Jefferson. Amorim Maldonado por criticá-lo em vídeo. Isso, o colegiado reconheceu a aplicação do tema 995 do STF, reafirmando a proteção constitucional à liberdade de imprensa e expressão no contexto do exercício profissional jornalístico essencial para a democracia. Abre aspas aqui, lembrando que em primeira e segunda instância ele ganhou, porque em Santa Catarina, vocês sabem como é complicado disputar qualquer audiência contra o velho da van, lembrando daquele jantar que ele fez para juízes e desembargadores que estão todos na alçada dele, no guarda-chuva do velho da van. Abre aspas, importa sempre lembrar que a democracia não está imune a vírus golpistas, ela precisa ser protegida e guardada todos os dias e todas as noites, com olhos e ouvidos muito atentos. Jornais e jornalistas éticos são esses olhos e ouvidos. Por isso, cumpre-lhes garantir independência, consequentemente liberdade, para que bem possam exercer seu mister. Você exerce o mister, Helder? Exerço Mr. Vale do Jequitinhonha. Exerço muito ele aqui em casa. Entenda o caso. A ação judicial foi movida devido a um vídeo publicado no canal Galãs Feios no YouTube, em que o jornalista Helder Jefferson
comentava uma reportagem do portal UOL sobre o suposto relatório da BIM que questionava a lisura do patrimônio de Luciano Hang. O empresário alegou que o conteúdo veiculado teria extrapolado os limites da liberdade de expressão ao reproduzir supostas acusações falsas e difamatórias, ensejando indenização por danos morais. O vídeo, posteriormente, foi retirado do ar. Na defesa, o jornalista sustentou, nosso querido advogado Bruno Silvestre, que não tem o nome dele colocado aqui, pô, galera. Mas né? Os méritos são de Bruno Silvestre, Sim, do canal Cidadão Silvestre. Sigam aí. Em primeira instância, a ação foi jogada na defesa do jornalista, sustentou que atuava no exercício legítimo da profissão, reproduzindo informação já divulgada por veículos de imprensa e que a crítica estava dentro do campo da liberdade de expressão. Em primeira instância, a ação foi julgada procedente. A apelação interposta pelo Maldonado e por nosso advogado, Bruno Silvestre, foi desprovido, o que levou à oposição de embargos de declaração, alegando que não havia sido considerado no acordão sua condição de jornalista, tampouco o contexto de reprodução da reportagem do UOL. O relatar desembargador João Marcos Butch destacou que o jornalista estava exercendo sua profissão e que a atividade é essencial para a democracia, não devendo ter sido ignorada pelas decisões judiciais anteriores. Portanto, repita-se, abre aspas, a qualidade de jornalista do réu é inconteste. Assim sendo, esta atividade é essencial para a democracia, com grande destaque constitucional, bem como os diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive vinculantes, sua consideração no contexto dos autos não poderia ser omitida. Afirmou ainda que a proteção à liberdade de imprensa não foi adequadamente ponderada frente ao direito e à honra. Abre aspas, o caso dos autos diz respeito ao embate de direitos fundamentais. De um lado, a liberdade de expressão e imprensa, e de outro, a honra. Embora não haja uma hierarquia formal entre os direitos fundamentais, a teoria da ordem preferencial sugere que, em caso de conflito, a liberdade de expressão deve ser protegida de forma mais robusta. O desembargador ainda sustentou que deve-se diferenciar, em caso, a liberdade constitucionalmente garantida da propagação de discursos de ódio, da divulgação de opiniões que objetivam fragilizar, as instituições democráticas. Ademais, deve-se ter em mente que a garantia constitucional da liberdade de expressão não se presta apenas a proteger as opiniões favoráveis às maiorias ou aos poderes instituídos, mas é também salvaguarda as opiniões contrárias, desde que lícitas. Por fim, concluiu que o caso se enquadrava na tese firmada pelo STF no tema 995 e ressaltou que a imprensa livre permite a expressão de uma variedade de opiniões e perspectivas, enriquecendo o debate público e fortalecendo a democracia. Assim, por unanimidade, o TJ de Santa Catarina acolheu os embargos, julgando improcedente a ação inicial. Parabéns, ele tem direito aqui a apelar, né, a essa ação, entrar com um apelo, é o que deve acontecer, porque dinheiro para ele não é problema, né? Custa caro você apelar para o STJ, STF, mas no caso dele é uma migalha, né? Não fazendo nenhuma ligação com o site, que é o Migalhas, né? A gente acha que sim, que ele deve entrar aí tentando fazer com que caia, né, o que o desembargador aí de Santa Catarina mesmo, né, procedeu, e uma vitória muito importante para a gente, uma vitória muito importante para a democracia brasileira, que mais casos como esse sejam julgados e encontrem desembargadores que atentam-se à democracia e à liberdade de expressão, sem que o dinheiro da pessoa e o poder, principalmente, faça reverberar aí que o ganho da causa seja sempre da pessoa que tem mais grana, Helder. Exatamente. A gente precisa ter aí a justiça sendo feita independente da influência que se tem dentro do país, né? Ainda tem aqui algumas declarações do desembargador João Marcos Bush, relator do caso. Ele concordou que no último ano o tribunal não me considerou como jornalista. Ele explicou para o Conjur que tal atividade é essencial para a democracia, pois informa o público sobre questões importantes e traz críticas necessárias para fomentar o pluralismo e a diversidade de opiniões. Abre aspas aí para o desembargador João Marcos Bush. Enquanto influenciadores digitais não possuem as mesmas proteções legais que os jornalistas e podem ser responsabilizados por informações falsas ou difamatórias,
atuando principalmente em plataformas digitais e redes sociais, os jornalistas são protegidos por normas que garantem o sigilo da fonte e se responsabilizam pela veracidade e precisão das informações. Na decisão de 2024, a única menção a conteúdo jornalístico dizia respeito ao UOL e não a mim, tá? Para o relator, retirar o vídeo do ar é uma medida extremamente gravosa, pois se trata da opção que mais restringe o direito à liberdade de expressão. Segundo ele, poderia ser garantido o direito de resposta ao empresário. Em outro processo, Hang conseguiu o direito de resposta no UOL. Na visão de Bush, se essa foi a solução adotada para o portal, a retirada do vídeo é uma punição desproporcional para Maldonado, cujo canal possui alcance limitado. O magistrado apontou que nas diferentes redes sociais o jornalista tem entre 76 mil e 500 mil seguidores. Já Hang tem 6 milhões de seguidores somente no Instagram, enquanto a Havan tem 9 milhões. Bush lembrou de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual um jornal só pode ser responsabilizado por reportagens em que o entrevistado acusa alguém falsamente da prática de crime, se à época havia indícios concretos da falsidade e o veículo não verificou a veracidade das alegações. De acordo com o desembargador, à época da publicação da reportagem do UOL, não havia indícios concretos de falsidade da acusação. Além disso, Maldonado apenas se baseou na divulgação do texto do portal, que é uma das principais fontes de notícias online do país inteiro, frequentemente lembrado por sua precisão e confiabilidade. O réu também comprovou que outros veículos de informação igualmente tradicionais mencionaram a existência do relatório da ABIN. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, também afirmou ter recebido o documento que a gente comentou aqui no canal. Ou seja, Maldonado apenas fez comentários a partir de textos jornalísticos do meio de comunicação tradicional, sob contexto plausível de informações. Mais do que isso, o jornalista apresentou diversas notícias, investigações, inquéritos e decisões judiciais que mencionavam o envolvimento de Hang em fraudes, dívidas tributárias, crimes contra o sistema financeiro nacional, propaganda eleitoral irregular, assédio trabalhista e disseminação de fake news. Segundo Bush, o empresário tem se envolvido em várias polêmicas ao longo dos anos. Assim, para o relator, a reprodução das acusações é um ato razoável, atrelado a acontecimentos contextualizados a outras polêmicas envolvendo o autor, sem intuito de difamá-lo, injuriá-lo ou caluniá-lo. Isso é muito importante, de forma gratuita, descabida e desarrazoada. Desculpa. O magistrado apontou que a responsabilização por eventuais danos morais deve ser direcionada aos criadores do conteúdo, portanto, no caso de Maldonado, deve prevalecer o direito constitucional de liberdade de expressão e imprensa com vedação à censura. E é isso que nós temos para informar sobre esse caso para vocês. Chegou finalmente a uma decisão aí, levou tempo, né? A gente estava lutando bastante na justiça para tentar reverter a situação depois da decisão lá no fórum de... Como é que é o nome da cidade, cara? Brusque, no fórum de Brusque. E a gente, conseguimos, né? Conseguimos, Beze. Tivemos aí um desembargador que foi bastante democrático, né? Teve uma visão muito interessante sobre a liberdade de imprensa. E teve um erro da justiça inicialmente de não me considerar jornalista. Eu sou jornalista formado, tenho MTB desde o ano de 2007. Inicialmente eles me consideravam apenas como um influenciador digital. Não que um influenciador digital deveria pagar essa indenização para o Luciano Hang. Não, claro. Não é isso. Mas eles desconsideraram a minha formação profissional e tudo que rege essa profissão legalmente. Então, depois que isso foi revisado, aí a gente acabou tendo uma certa vantagem. Agradeço aí, claro, ao nosso advogado, o Bruno Silvestre, e também reconheço aqui que a decisão do desembargador João Marcos Bush foi bastante importante nesse caso e que outras pessoas que tenham sido alvo, né, de processos como esses consigam ter o mesmo êxito que eu e o Marco Bezzi, porque, claro, estava em meu nome, mas de qualquer maneira a gente é uma sociedade. Se a gente viesse a perder, a gente pagaria juntos. Então, não. Sim, senhor. Para mim isso é novidade.
Pra mim, essa é novidade. Essa é novidade? Como? Pô, eu tava contando, você deu 50 mil pra golpista, velho. Não pode pagar 5 Então, já dei a minha parte. Já dei a minha parte pro capeta. Já dei minha parte pro capeta. Não tenho mais nada não tenho nada a ver com isso, Helder. Você gravou, falou as coisas que você queria falar. Eu nem sei sobre Luciano Hang, nem sei quem nem conhece Luciano Hang, nem sei quem é, nem sei quem é Luciano Hang. Nunca falei sobre esse senhor aqui na live, tá bom? Se o senhor perdesse, o dinheiro ia sair do seu bolso, tá? Responsabilidade jurídica a gente tem que ter sempre. Se o senhor não teve responsabilidade jurídica, eu não arcaria com mais, sei lá, 50 mil reais que eu já perdi num golpe para dar para o Luciano Hang. Nunca, nunca, tá? Qualquer coisa me processe também, Helder Maldonado. Mas... Aguarde processo. O meu amigo Bruno Silvestre é advogado, viu? Parabéns, tirando as brincadeiras todas, parabéns aí ao Bruno Silvestre, que trabalhou para um cacete nesse processo. Trabalhou muito nesse processo e conseguiu essa vitória histórica, tá? Que vai ficar aí nos anais da justiça brasileira e que, mesmo ele tendo recurso, né? Ele que a gente já falou, dinheiro para ele não é problema, ele vai continuar tentando nos prejudicar, né? Mas a gente está forte aqui, tem uma comunidade forte, temos um alcance limitado, segundo o desembargador. Não, em comparação, né? Em comparação, claro. É óbvio, né? Em comparação, somos limitados. Vocês todos aí são limitados também e fiquem com esse presente aí de final de começo de maio. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!